Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática, aqui do canal Ajuda Nem, e vou falar para vocês em probabilidade. Se liga nesses conceitos iniciais. Nós vamos ter um experimento, uma ação que pode ser determinística ou aleatória. Quando é que o experimento é dito determinístico? Quando sabemos o resultado previamente. Por exemplo, se nós queremos determinar a temperatura de ebulição da água ao nível de mar nas CNTP da Química, significa dizer que vamos obter 100 graus Celsius. Apenas vamos fazer uma verificação desse resultado. Então, esse é um experimento determinístico. O experimento aleatório é aquele que a gente não sabe o resultado previamente. Por exemplo, lancei um dado numerado de 1 até 6. O resultado pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 6. Eu não sei qual o resultado previamente. Associado a todo experimento aleatório, existe um conjunto das suas possíveis ocorrências, que é chamado de espaço amostral. Esse é um dos conjuntos mais importantes da probabilidade, porque vai nos dar todas as possibilidades. Vamos estudar alguns exemplos sobre o espaço amostral. Observe o lançamento de uma moeda. Quando lançamos uma moeda, temos duas possibilidades para o espaço amostral. O espaço amostral associado ao lançamento de uma moeda, ele pode ser o resultado cara, ou o que? Coroa. Cara ou coroa. Portanto, o espaço amostral do lançamento de uma moeda tem dois casos possíveis. Já quando lançamos duas moedas, estamos interessados nesse par de resultados. Estamos interessados no resultado da moeda 1 e, na sequência, o resultado da moeda 2. Olha, a moeda 1 tem dois casos possíveis. Já a moeda 2 também tem dois casos possíveis. Usando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, nós vamos dizer que tem 2 vezes 2, ou seja, 4 casos possíveis, quando lançamos duas moedas. Às vezes aparece o termo assim, moeda honesta. É que as duas possibilidades têm igual chance de ocorrer. São chamadas de equiprováveis. Mas, Rui, quais serão essas 4 possibilidades? Essas 4 possibilidades, elas são dadas por pares de resultados. Como assim? Se chamarmos de A o resultado cara, vamos ter cara na primeira e cara na segunda, na verdade. Mas também poderíamos ter cara na primeira e coroa na segunda. Também poderíamos ter coroa na primeira e cara na segunda. E o último caso é ter o quê? Duas coroas. Coroa na primeira e coroa na segunda. Observa que esse resultado aqui, cara, coroa, é diferente de coroa, cara. Porque a moeda 1, ela aqui teve um resultado cara. E aqui ela está tendo um resultado coroa. Então, quando o resultado individual é diferente, o resultado conjunto é diferente. Ou seja, cara-coroa só pode ser igual a cara-coroa. Cara-coroa é diferente de coroa-cara. E se lançássemos, por exemplo, 2 dados? A gente sabe que quando lançamos um único dado, que é um exemplo aqui ó, de um experimento aleatório, se ele for numerado de 1 até 6, nós temos essas 6 possibilidades para o lançamento de um dado honesto, não é verdade? Mas quando lançamos 2 dados honestos, qual o total de possibilidades? Para o dado 1, nós temos 6 possibilidades. E para o dado 2, nós temos mais 6 possibilidades. Portanto, 6 vezes 6
nós vamos ter 36 possibilidades, ou seja, 36 casos possíveis. É importante que a gente observe esses resultados possíveis no lançamento de dois dados, por ser muito frequente nas provas. Mas, dessa primeira parte do vídeo, o que é que a gente aprendeu? Que um experimento ele pode ser determinístico quando sabemos o resultado previamente, ou aleatório quando não sabemos o resultado previamente. E associado ao experimento aleatório existe o conjunto de todas as possibilidades, que é o chamado espaço amostral. Se liga agora no detalhamento dos resultados para o lançamento de... Então, observa esse detalhamento em que todo o espaço amostral do lançamento de dois dados numerados de 1 até 6 está descrito aqui. Olha que interessante. Começando com 1, temos 6 resultados. Começando com 2, também temos 6 resultados. Até começando por 6, que temos 6 resultados. Então, temos 6 vezes 6, 36 resultados. Olha, interessante também reforçar que quando você tem o resultado 1, 2, é diferente do resultado 2, 1. O primeiro resultado do dado 1 foi 1. E agora ele é 2. Então, se um resultado isolado é diferente, o resultado conjunto dos dois dados vai ser diferente. Um fato importante é quando olhamos a soma dos resultados das faces voltadas para cima. Como assim, Rui? Por exemplo, aqui a soma é 3, aqui a soma é 8, 4 e 4. É muito comum nos jogos, no dia a dia, quando lançamos dois resultados, dois dados, olhar a soma dos resultados voltados para cima. E essa soma, ela pode variar do número 2 até o número 12, que é o maior resultado, na verdade, 6 e 6. 6 e 6 tem soma 12. E eles aparecem em quantidades diferentes. Tem uma maneira bem legal de você olhar nesse diagrama. Quando você olha na diagonal, você vê o seguinte, que nessa diagonal a soma é 2. Nessa diagonal a soma é 2. Aí só tem um resultado em que a soma é 2. Quando você olha para esta diagonal, a soma já dá 3. Dá 3 sim. Por que dá 3? 2 e 1 e 1 e 2, a soma dá 3. Nessa próxima diagonal, nós temos os resultados em que a soma dá 4. Quais são esses resultados? Vamos ver aqui, ó. 3 e 1, 2 e 2 e 1 e 3. São resultados que a soma dá 4. Agora, a gente vai. Soma 5, na verdade. É essa diagonal aqui, olha. Soma 5. Soma 5. Aí, soma 6, ó. Todos esses resultados têm soma 6. Soma 6. E agora a gente vai ter a maior diagonal. Como é essa maior diagonal? Essa maior diagonal está aqui. Essa maior diagonal é a soma 7, porque depois começa a diminuir. Então eu já antecipo para vocês que o resultado mais provável do lançamento de dois dados, quando tomamos a soma numerada de 1 a 6, é a soma 7, porque depois já começa a diminuir. Então observa que para a soma da 1, para a soma da 2, só tem um resultado, que é 1 e 1. Aí já a soma 2, a soma 3, você tem dois resultados, que são 1 e 2 e 2 e 1. Rui, e a soma 4? A soma 4, a gente já vai ter três resultados. Quais são? 3 e 1, na verdade, 2 e 2 e 1 e 3. Você tem três resultados. Mas será que a gente vai contando um a um ou vai sempre olhar para essas diagonais? Observe o seguinte. Se você quer uma determinada soma 5, você não pode ter nenhum resultado individual de um dado sendo 5. Tem que ser menor do que 5. Porque 5 mais outro resultado daria maior que 5. Então, para a soma da 5, você só pode ir de 1 a 4. Você tem 4 resultados.
Vamos olhar para a soma das 5. Você teria 4 e 1, um resultado, 3 e 2, 2 e 3 e 1 e 4. Você tem 4 resultados. É assim, Rui? Sim. A soma 6, nós vamos até 5. Então, temos 5 resultados. Então, soma 5, 4 resultados. Soma 6, eu já posso ir de quanto até quanto? De 1 a 5. Tenho 5 resultados. Soma 7, eu posso ir de 1 até 6. Aí tenho 6 resultados. Esse é o resultado mais provável de ocorrer para a soma, conforme a gente viu nesse diagrama. Mas agora a soma 8, a gente tem que tomar cuidado, porque os resultados vão diminuindo em quantidade. De que forma? Observa que para a soma da 8, eu não posso usar mais o resultado 1, porque 1 mais 7 aqui daria 8. E não tem 7, é de 1 a 6. Então eu já vou de 2 a 6. Já para a soma 9, eu vou de 3 a 6. Então começa a diminuir. Então vamos aumentando do resultado soma 2 até a soma 7 e depois vai diminuindo. Então agora, soma 8 tem 5 resultados, soma 9 tem 4 resultados, soma 10, 3 resultados, soma 11, 2 resultados. Qual é? 5 e 6 e 6 e 5. E por final, a soma 12, que tem um único resultado. Já sabemos o que é espaço amostral, vamos falar em evento, que é todo o subconjunto do espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades associadas a um experimento aleatório. E o evento é o seu subconjunto. Quando esse subconjunto é todo o espaço amostral, ele é chamado de evento certo, porque ele vai ter todas as possibilidades. Mas caso esse subconjunto seja o vazio, que vazio é subconjunto de qualquer subconjunto, ele é chamado de evento impossível, porque ele não vai ter nenhuma possibilidade, então não vai ter chance de ocorrer esse evento. Associado a um evento, existe o evento complementar, que é o que falta no evento para se tornar todo o espaço amostral. Por exemplo, no lançamento de um dado numerado de 1 até 6, qual seria um evento cujos resultados seriam sempre pares, números pares? Seria dado por 2, 4 e 6. Mas qual é o complementar desse evento? São os ímpares. É o que falta no evento 1 para se tornar o espaço amostral, que seria 1, 3 e 5. Então, o complementar é o que falta no evento para se tornar todo o espaço amostral. A definição de probabilidade diz que é a razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Se nós jogarmos essa definição para a linguagem de probabilidade, nós vamos ter o seguinte, que a probabilidade de um evento ocorrer é a razão entre o número de casos favoráveis ao evento. Quem é favorável ao evento? O número de elementos do evento, dividido pelo número de casos possíveis. Quem são todos os casos possíveis? Qual é o conjunto que tem todos os casos possíveis? O espaço amostral, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Lembra que o evento, o maior evento possível é o evento certo, que tem mais possibilidades de ocorrência. Então, quando você tiver o evento certo, quando dividir o número de elementos do evento certo pelo número de elementos do espaço amostral, vai obter 1, porque esses conjuntos são coincidentes. Então, o maior resultado possível de probabilidade é 1, e o menor é 0, que é o evento impossível. Então, a probabilidade tem como propriedade que é sempre um número que é maior ou igual a 0, 0 quando é o evento impossível, e menor ou igual a 1 quando é o evento certo. Essa é a noção, é a definição de probabilidade, que é a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis.
Por exemplo, lancei uma moeda. Temos dois casos possíveis. Qual é a probabilidade de ser coroa? Um caso favorável ser coroa. Então, 1 em 2. A probabilidade é 1/2. Lancei um dado. Qual é a probabilidade de o resultado ser 5? 5 é um caso favorável entre 6 possíveis. Então, a probabilidade é o sexto. E se quisermos escolher um mês do ano, e que esse mês fosse o mês de agosto, qual é a probabilidade de ocorrer? Agosto é um dos 12 meses, então é 1 em 12. Se vamos viajar e vamos fazer um sorteio, queremos que essa viagem ocorra no segundo semestre de um ano. Qual é a probabilidade disso ocorrer? O segundo semestre são 6 meses favoráveis, dentre 12 possíveis. Então seria 6 em 12, 50%. Olha esse exemplo. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade do resultado ser maior que 4? Quando lançamos um dado, sabemos que temos 6 casos possíveis, que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É o nosso espaço amostral. Aí temos todos os casos possíveis. Para ser maior que 4, temos dois resultados possíveis, que são 5 e 6. Então, como probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis, seria 2 em 6. Se simplificarmos, vamos ter 1 em 3. Então, essa probabilidade é 1/3. Esse vídeo foi muito importante. Aprendemos que um experimento determinístico é aquele que sabemos o resultado previamente. O experimento aleatório que interessa para a probabilidade é aquele que não sabemos o resultado previamente. E associado às suas possibilidades existe um conjunto que é chamado de espaço amostral. A probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis. Quando consideramos um espaço amostral e o seu evento, que é um subconjunto, um de seus eventos, qual é a probabilidade de um evento ocorrer? É o número de casos favoráveis ao evento, é o número de elementos do evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso é probabilidade.